Olá, eu sou Giacomo. Tudo jóia com você? Nessa aula você vai ver o importante conceito de diferencial. Então vem comigo que eu vou te ajudar. Vamos lá? E se essas aulas estão te ajudando, ajude o canal, deixa seu like, se inscreve, beleza? Vamos ao conceito. A ideia de diferencial ela é muito usada quando nós queremos fazer aproximações da variação de uma função. Então o x varia, o quanto varia essa função? E a diferencial pode ser usada aí. Ela também pode ser usada em integrais. Vamos ao conceito. Então primeiro, nós pegaremos uma função y, que depende de x, e essa função é derivável. Então eu consigo fazer a derivada. Daí dx vai ser a diferencial ou o acréscimo ΔX na variável independente, na variável x. Então, dx é a diferencial ou o acréscimo ΔX nessa variável independente x. E dy vai ser a diferencial da variável dependente y. E ela é definida assim, dy é igual à derivada da função em x vezes ΔX. Então essa diferencial, ela vai ser o produto da derivada da função pela diferencial dx, ok? Então é esse o conceito. E nós também podemos entender dy e dx como variáveis. Se elas forem variáveis, essa variável dy, ela vai ser uma função dessa variável dx e da derivada f' de x. Beleza? Agora, como é que a gente interpreta isso graficamente? A ideia é mais ou menos a seguinte, Primeiro nós tomamos um ponto x. Aqui eu pego x e eu tenho a curva da função yf de x em vermelho. E quando eu pego x, eu tenho o valor da função calculada em x. E aí eu tenho o ponto P. Aí nós fazemos o seguinte, nós fazemos um acréscimo no x, nós aumentamos ΔX, então eu farei x mais ΔX, eu farei esse acréscimo. E lembre, o ΔX também é entendido como a diferencial aqui, então nós temos esse acréscimo. Quando fazemos isso, nós temos o valor da função aqui, que bate lá na curva, e é o valor de f de x mais ΔX. Eu peguei x mais ΔX e apliquei na função. Eu tenho esse ponto Q, ok? Então note, aqui eu tenho a variação no x, o ΔX ou a diferencial. E aqui eu tenho a variação no y, o nosso ΔY. Quanto variou de fato a função? Daqui até aqui. Agora, nesse ponto aqui da curva, nós passamos a reta tangente à curva, ok? E quando nós passamos essa reta tangente, eu posso formar aqui um triângulo. E os catetos desse triângulo serão justamente as diferenciais. Aqui eu tenho a diferencial, em y e a diferencial em x. E lembre, a derivada não representa justamente a inclinação dessa reta tangente à curva? Quando você escreve, por exemplo, dy dx como a derivada, nós temos aqui f' de x, nós temos a derivada, você pode entender também a derivada como a divisão das diferenciais. dy dx, é como se eu fizesse a divisão das diferenciais. Ela representa então a inclinação dessa reta tangente. Então aonde está a diferencial? É essa variação. E onde está a outra diferencial? Nessa variação. Então aqui, dy é a distância entre esse ponto SR e aqui eu tenho a dx. E tem um detalhe, quando o ΔX se torna muito pequeno, quando ele fica muito pequeno, essa diferença aqui ela vai diminuir. A diferença aqui entre esses dois valores diminui. Aí nós dizemos que essa variação aqui, o ΔY real, é aproximadamente igual à diferencial. Então nós vamos mais à frente aproximar o ΔY como valendo aproximadamente a diferencial em y.
Então, com isso, a gente consegue fazer uma aproximação da variação real da função usando o conceito da diferencial, usando essa definição. Captou a ideia? No próximo vídeo, você vai ver nós obtendo uma diferencial de maneira prática e rápida para uma função e também mais um vídeo onde nós faremos uma aplicação prática dessa diferencial. Eu te aguardo para os 2 próximos vídeos, beleza? E aí, essa aula te ajudou? Compartilhe! E no site tem bastante conteúdo extra. Um forte abraço e até a próxima!